E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Logo depois tirou do peito, e eis que se achava como a sua outra carne. E aconteceu que acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eis não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora. Do jeito que estava bom, mãe. Não sei se você mexeu aí, estava bom. Agora ficou ruim. Mas, pois, vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca, e com a sua boca em si, que mesmo? O que a vez de fazer. O que a vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Diga comigo: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso a você que realmente hoje, não sei se eu conseguiria ir com essa mensagem aqui até o final, né? Mas eu vou tentar aqui, o máximo que eu puder, colocar aquilo que Deus ministrou no meu coração para essa noite. Eu já li esse texto aqui inúmeras vezes, já preguei sobre esse texto aqui inúmeras vezes, sobre várias situações que Deus colocou no meu coração, e eu falei sobre ele. Mas esta semana me chamou muito a atenção esse texto da palavra de Deus, e hoje em especial, quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente que nesse texto aqui a gente tem claramente a manifestação de Moisés aqui de traumas emocionais, traumas psicológicos, né, que levaram Moisés a assumir um espírito de derrota e não assumir o que Deus tinha para a vida dele. Por que eu estou falando isso? Primeiro, para dizer a você que trauma é o resultado, você já sabe, de alguma agressão que gerou no seu sentimento, no seu emocional, um choque, e que causou alguma coisa que te paralisou e levou você a ser do jeito que você está, ou viver do jeito que você está vivendo. E Moisés, ele estava passando por esse trauma porque durante toda a sua história ele viveu uma agressão na sua imagem de quem ele era, uma confusão, na verdade, de quem ele era.
Isso aqui me chamou muito a atenção, porque algumas coisas Deus colocou no meu coração, porque Moisés, nesses traumas que ele viveu, ele tinha, por exemplo, o fato dele ter nascido hebreu. Moisés era um hebreu, mas ele estava no Egito já com uma sentença de morte. A outra coisa interessante, a gente lendo o texto aqui, a gente descobre que ele recebeu uma educação de filho de Faraó, mas sabia que ele era hebreu. Isso também era um choque emocional e psicológico, porque não era a cultura dele, não era a cultura do povo dele, não era o jeito de ser dele, não era o jeito de ser do povo dele, mas ele cresceu ali, nesse contexto. E a última coisa que aconteceu, que foi a rejeição do próprio povo dele, que trouxe uma confusão na mente dele, que na verdade chegou a um ponto que ele não sabia nem quem ele era. Então, se a gente se aprofunda na história de Moisés, a gente descobre muitas coisas que tem a ver, se a gente fizer uma analogia, tem a ver com a história de muita gente, de muitas pessoas que hoje estão aqui na igreja e muitas pessoas que hoje não estão aqui na igreja. Mas é interessante, porque são traumas, né? Como eu disse a você, os traumas são marcas que ficaram, resultados de feridas emocionais, resultado de agressões emocionais, feridas abertas que a gente não consegue se livrar delas, esquecer. São coisas que dominam o nosso sentimento e a gente acaba vivendo com isso durante muito tempo na nossa vida, e muita gente fica escravo. E eu até queria falar para você que, na verdade, essa dor emocional, os traumas, eles são tão ruins para a nossa vida que eles trazem um desequilíbrio para todo o corpo, para a alma, para o espírito, para todas as áreas da nossa vida. Porque eles refletem na nossa imagem, refletem no nosso jeito de pensar, refletem no nosso jeito de agir, na maneira como nós nos comportamos. Então, os traumas são coisas ruins na nossa vida e que a gente precisa superar. A gente precisa superar. E Moisés, talvez ele não tenha sido tratado como Deus queria que ele fosse tratado, porque ele passou por duas fases importantes para ser curado dos traumas. Ele passou por duas fases para ser curado. E por incrível que pareça, a gente chega no final da história, que eu não posso antecipar agora, que a gente descobre algumas coisas que aconteceram na vida de Moisés, apesar de ele ter sido usado por Deus, mas a ferida estava lá aberta e não foi resolvida. E eu estava lendo essa passagem porque Moisés, ele era um homem, na minha opinião, que não estava estruturado emocionalmente para viver o que ele viveu. Se você, é claro, ler a história de Moisés, você vai encontrar alguns conflitos internos de Moisés, alguns conflitos dele com Deus, alguns questionamentos dele com Deus, algumas falas dele com Deus, que você percebe nitidamente o trauma latente na vida de Moisés. Coisas antigas, desde o seu nascimento, que ele veio carregando dentro do seu coração. Como eu disse aqui, ele era hebreu, foi criado no Egito como filho de Faraó, não tinha nada a ver. Além de ele ser hebreu, criado como filho de Faraó, ele tentou muitas vezes se autoafirmar, e quando ele tentava se autoafirmar, acontecia que os seus próprios irmãos hebreus rejeitavam. Isso trazia um trauma emocional para a vida de Moisés. E eu quero que você preste atenção, porque isso é muito importante você entender, porque talvez hoje você pode sair daqui com muita coisa resolvida. Se você entender o que a palavra de Deus te fala, hoje você pode sair daqui com muita coisa resolvida. E quando eu li essa passagem, eu até vou pedir, se o pessoal da mídia pode colocar para mim, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11, é um outro cenário aqui. Você vai encontrar algo muito interessante aqui, Êxodo capítulo 2, a partir do 11, que diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio, ele já estava homem, Moisés já estava grande, viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, ou seja, estava ferindo um hebreu. E ele fez o quê? Olhou a um e a outro lado, e vendo que não tinha ninguém, o que Moisés fez? Matou o egípcio e fez o que com ele? Escondeu na areia.
Para você ver, preste atenção aqui para você entender, que essa vivência de Moisés, esse trauma que Moisés carregava da sua infância, gerou nele um sentimento de violência, de agressividade, pela infância que ele foi criado, pela maneira como ele foi criado, a maneira como ele foi instruído, gerou esse trauma e gerou nele esse pontinho aí de uma personalidade agressiva por causa da sua infância. Mas é interessante que Moisés, na tentativa, isso aqui foi uma tentativa dele de se autoafirmar em defesa do seu povo, né? O que ele fez que você leu ali? O que ele fez, irmãos? Ele matou quem? Um egípcio, tentando se autoafirmar, dizendo: eu estou aqui no Egito, eu estou vendo meus irmãos escravos, eu sou filho, criado como filho de Faraó, mas eu sou hebreu, vou mostrar para os hebreus que eu estou aqui para defender eles. E aí vai, olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, mata um egípcio e se esconde ele na areia. Ele pensou que ninguém viu, mas na verdade alguém tinha visto, porque no dia seguinte, aí já aconteceu o contrário. 2 hebreus estavam brigando, um batendo no outro. Ele chega para quem estava batendo e fala: para com isso, por que você está fazendo isso? Não bata no seu irmão, ele é seu irmão. Aí o hebreu diz para ele o seguinte: vem cá, quem te colocou você como juiz? Você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? Então Moisés percebeu que na verdade alguém tinha visto. E aí veio outro trauma, porque quando Moisés pensa no seu coração, e está escrito na Bíblia que ele percebeu que alguém viu, ele fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. E nesses 40 anos que ele ficou no deserto, foi uma escola muito grande. Eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado: o deserto é realmente uma escola. Só que os traumas na mente dele fez com que ele se tornasse uma pessoa violenta, até mesmo contra o próprio Deus e a seu próximo. Porque eu não sei se você se lembra de um texto da palavra de Deus. Esse está para colocar aí, eu acho que está em Números capítulo 20, a partir do versículo 10. Quando Moisés estava na trajetória, eu estou pulando aqui, irmãos, para poder eu conseguir chegar ao final do que eu quero falar aqui. Aí eu estou acelerando aqui na explicação de Moisés aqui. Isso mesmo. Está dizendo aqui que Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. O que aconteceu aqui nesse cenário aqui? O povo estava querendo água, não tinha água, eles estavam no deserto. Moisés estava tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida, não tinha água. Aí aconteceu isso que está aqui: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora. Olha qual foi a expressão de Moisés: rebeldes. Diga comigo: rebeldes. Isso é uma expressão branda ou é uma expressão forte? Forte. É uma expressão forte. Moisés reúne todo o povo, ou cambada de rebeldes, raça de rebeldes. Dá para perceber que ele estava, isso aí vai, virado, está virado. E diz: porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Versículo próximo. Então Moisés levantou a sua vara, a sua mão, e feriu a rocha quantas vezes? E saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Bom, até aqui parece que está tudo bem, não parece que está tudo bem? Mas o que está escrito? Volta, meu amado. O que está escrito lá? Que Moisés feriu, que ele bateu na rocha. Você viu a agressividade? Primeiro ele chama o povo de rebelde, e ao invés dele fazer o que Deus disse para ele, que se você estudar o texto você vai ver, tocar na rocha, Moisés foi lá na rocha e 2 vezes bateu violentamente. Deus cumpriu a palavra, saiu água da rocha, porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele disse que era para tocar, tocou, saiu água. Mas por causa disso, Deus disse para ele: você não vai entrar na terra prometida. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Então preste atenção aqui. Moisés, ele participava de um novo deserto.
Agora, é claro, era um outro momento da vida dele. O primeiro momento dos 40 anos de deserto foi quando Moisés fugiu, foi para o deserto porque ele tinha matado alguém, e o próprio povo dele viu que ele matou, e ele então fugiu para ficar no deserto. Foi um momento que ele era para ter sido curado do seu trauma, mas esse deserto não curou ele, ao contrário, tornou ele mais traumatizado ainda. Diga para o irmão que está do teu lado, preste atenção no deserto, para ele não te traumatizar, mas para ele te trazer cura para o seu coração e para a sua mente. Bom, então se eu pudesse destacar aqui, eu diria que o primeiro deserto foi sem Deus, ok? O segundo deserto já foi com Deus, porque Deus tinha mandado ele tirar o povo do Egito, e ele tinha saído do Egito e estava caminhando com o povo para a terra prometida. Esse deserto aqui é muito interessante, porque aqui, como disse a vocês, o povo estava cobrando de Moisés que eles iriam morrer de sede. Aí você fica pensando assim, eu também pensei, imagine você, aquelas milhares de pessoas no ouvido de Moisés dizendo: a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de sede. Você já viu como a gente é cobrado, como você é cobrado muitas vezes? A gente é cobrado por tudo. Já viu como a gente é cobrado por tudo? Então imagine você, milhares de pessoas cobrando: Moisés, a gente vai morrer de sede, Moisés, a gente está com fome, Moisés, a gente está com fome, Moisés, a gente está com sede, Moisés... O coração de Moisés já não aguentava mais. E tem até um pedaço aqui de um texto da Bíblia que a gente não vai ler agora, mas só para mostrar a você o tamanho da intensidade do sofrimento, da luta, da angústia, do trauma de Moisés, que ele chegou a dizer para Deus o seguinte: Deus, eu não paria essa gente. Eu não paria essa gente. E Moisés chegou a dizer para Deus o seguinte: vê se não é uma pessoa traumatizada e depressiva. Me faz um favor, se o Senhor acha graça em mim, ou seja, se o Senhor gosta de mim, se o Senhor me ama, me faz um favor, me mata. Já viu que ponto chegou a história? Que ponto Moisés chegou? De chegar para Deus e dizer: eu não faria essa gente. Mas entenda você o seguinte: quando Deus permitiu que Moisés passasse por tudo isso, ele não escutou a voz de Deus. Então, as pressões do dia a dia, assim que começa na nossa vida, a gente começa não ouvindo mais a voz de Deus, mas somente a voz das pessoas. Diga comigo: não ouvindo a voz de Deus, mas ouvindo a voz das pessoas. Então agora compartilha comigo que a gente está num culto de direcionamento. Nem sempre é bom ouvir a voz das pessoas. Nem sempre é bom ouvir a voz das pessoas. É melhor ouvir a voz de Deus. O problema todo é que a gente, assim, nós somatizamos tudo, não é isso? A gente somatiza, aí quando vai orar, a cabeça da gente está assim, né? A gente nem sabe por onde começa a orar, porque a cabeça está cheia. Aí você dobra os joelhos. Já viu aquela ansiedade que você fica? Aquela compulsiva ansiedade que você fica buscando uma palavra: como é que eu vou começar a minha oração? Tem tanta coisa na minha cabeça, o que eu falo para Deus? O que eu falo para Ele? Porque tem muita coisa na sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, aí a mente começa a viajar. E você não tem nada para falar. Mas se alguém chega para você e diz alguma coisa: olha, isso, você dá mais atenção. E o segredo com Deus não é esse. O segredo com Deus é assim: é você falar com Ele e ficar em silêncio, deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Às vezes a gente se torna insensível à voz de Deus. Nós nos tornamos insensíveis várias vezes porque temos muitas vozes falando com a gente. E é preciso discernir no meio dessas muitas vozes, porque Deus não é Deus de confusão, qual é a verdade, quem é a voz de Deus que está falando. Então, se você está confuso, a melhor coisa que é o seguinte: ore e fique em silêncio, dá um tempo para você poder ouvir Deus falar com você. Glória. Se Ele não disser nada no primeiro dia, fica tranquilo, volta para o segundo dia, fala tudo de novo para Ele. Ah, pastor, está escrito na Bíblia que é para a gente não usar de vã repetição. Vã repetição é uma coisa, e conversar com Deus é outra coisa. É você chegar para Deus: Senhor, lembra que eu falei com o Senhor ontem? Claro que Deus lembra. É só uma conversa.
Deus é Pai. Eu falei com o Senhor ontem sobre isso. Então, Senhor, hoje eu estou voltando aqui para falar com o Senhor a mesma coisa. Eu estou com o coração assim, aconteceu isso, fulano disse isso, falou aquilo, aquilo outro, fulano veio e falou isso, aquilo, eu quero ouvir do Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E você vai insistir, vai ter uma hora que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te guiar. Se lembra que quando Jesus instruiu aos discípulos e disse para eles o seguinte: quando vocês forem ser chamados ou forem convocados, intimados para comparecer diante do tribunal, diante de alguém, não se preocupe com o que vocês vão dizer, porque na hora o Espírito de Deus vai colocar na boca de vocês. Nosso problema é que a gente somatiza e a gente acha que a gente tem as respostas, mas a gente fala e a gente diz com base nos nossos traumas. Mas Deus te trouxe aqui para curar os seus traumas emocionais, os teus traumas físicos, a tua estrutura, te levar de volta ao passado e tratar com a sua vida para te trazer para o presente e dizer para você o seguinte: esses traumas que você viveu é para você ter uma experiência comigo, para tratar outras pessoas, para que você possa ser curado, para eu fazer o que eu quero fazer na sua vida. Então diga para o irmão que está do teu lado: os seus traumas Deus conhece, mas você precisa superar. Aí que entra aquela palavra que a gente sempre diz: não seja conformado com a situação do jeito que ela está, porque Deus tem mais. A promessa é que Deus tem mais para a nossa vida. Então, algumas coisas, irmãos, a gente tem que romper. Romper é uma coisa que a Bíblia vem cheia de coisas que a gente deve romper. Decisões que a gente tem que tomar. A nossa vida é feita de escolha e é feita de decisões. Eu escolho o que eu vou fazer e eu decido o que eu vou fazer. Deus não fez a gente um robô. A Bíblia diz que Deus nos deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre decisão. Você decide o que você quiser, você faz o que você quiser e arca também com as consequências. Mas você tem livre-arbítrio. O poder da decisão não está na mão de Deus, porque Deus já decidiu a teu respeito. Às vezes Deus decide a teu respeito, mas você mesmo não toma iniciativa. Deus decide a teu favor, mas você não toma iniciativa. Deus decide que vai fazer, mas você não toma iniciativa. É preciso você romper com essas coisas e parar de somatizar o que já passou. Diga para o irmão que está do teu lado, a gente está no muito direcionamento, eu vou falar isso o tempo todo. Diga para o irmão que está do teu lado: passado não volta mais. Tem alguém que é capaz de repetir o dia de ontem? Os seus mínimos detalhes, ou alguns detalhes? Para ser sincero, irmão, não fique chocado com o que eu vou dizer, não lembro nem o que eu comi ontem. De verdade, olha que eu tenho uma memória boa. Eu vou ter que parar aqui e pensar o que foi mesmo que eu comi ontem. Eu me lembro de uma coisa que eu comi ontem à noite que não era para comer. E eu fui para casa com consciência pesada, porque comprava um salgadinho frito. Não é para a gente comer frito. Eu comi, fui com a consciência pesada, mesmo tendo tomado mate e tal, a consciência pesou. Mas a culpa não foi minha, a culpa é sempre de alguém. Alguém comprou esse salgadinho, colocou em cima da mesa e disse: come, e aí eu comi. Se tivesse em casa não teria comido, porque Neve não tinha deixado, mas foi fora de casa. Neve não viu, eu comi. A gente precisa, irmãos, tomar decisão. Mas teve uma pessoa que estava junto com a gente na mesa que disse assim: não, isso aí eu não vou comer. E não comeu. Eu disse: gente, ele conseguiu não comer, por que eu comi? Na casa que você ele conseguiu não comer, eu comi. Decisões, irmãos, marcam a nossa vida para sempre. Tem coisas que a gente precisa romper, e às vezes é romper de uma vez por todas. Tem coisas que a gente precisa dar um basta, e de uma vez por todas. Sabe por quê? Aquela ferida que eu disse aqui, que traumas são feridas, são dores emocionais. São dores na mente, dores no coração, mas são tipo feridas físicas que enquanto você fica lá raspando as casquinhas, ela nunca cicatriza, porque você não deixa cicatrizar. Você fica lá catucando aquilo, mexendo naquilo, nunca vai sarar, esquece daquilo. Sabe por quê? Tudo que acontece você lembra daquilo, sim ou não?
Quem já jogou bola aqui já ralou o joelho? Eu já. Quem já caiu de bicicleta? Quem já quebrou a cara? Eu já fui para o hospital com a cara toda quebrada. Em cima da bicicleta, solteiro, meu irmão. E fui olhar para trás para achar engraçado, bati na traseira do caminhão. E fui para o hospital. Aí você vai jogar bola, né? Cai, a bicicleta cai. Aí o que acontece depois disso? Quando você volta para jogar bola? Parece que tudo cai aonde? Na ferida. Poxa, tanto lugar para bater, bateu aqui na ferida. Por que bateu na ferida? Não, bateu em qualquer lugar. A ferida é mais um lugar do teu corpo, mas ali estava a ferida e você sentiu. Então tem gente que é assim. A ferida nunca cicatriza, a dor nunca sai, porque ele está sempre lembrando. O que está sempre lembrando? Tudo que acontece, ele se lembra da ferida. Bate aonde? Na ferida. Então diga para o irmão que está do teu lado: olha só, Deus tem um bálsamo para curar a tua ferida, mas você precisa resolver isso. Glória. Você precisa resolver isso. Pior é quando a ferida se prolifera, e aí você contrai uma bactéria que espalha e começa a ficar pior, né? Aí vem os tratamentos mais pesados, você vai precisar de antibiótico, e pode ser que aconteça até de você perder a perna ou o pé. Às vezes a gente tem perdas por causa de feridas na nossa vida que a gente não resolveu. Que a gente não resolveu. E a gente precisa resolver. Diga para o irmão que está do teu lado: a gente precisa resolver. Sabe aquela situação assim que você está orando, pediu, falou, tal. Meu irmão, entrega para Deus. Eu vou usar uma palavra aqui que não é legal usar no grupo da igreja, porque é uma palavra que a gente usa em consultório. Aquilo que não tem solução resolvida está. Deu para entender? Que não tem solução resolvida está. Não toca mais nisso. Não tem isso, está resolvido. Toca o barco. Diga aí, meu irmão, que está até lá para ficar animadinho. Toca o barco. Mas pera aí, tem um negócio legal aqui para vocês. Deixa eu ver minha hora aqui. Tem um pouquinho de tempo aqui. Não vai dar para falar tudo, né? Mas vamos lá. Josué, todo mundo sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. Josué inaugurou uma geração de conquistadores curados. Eu vou perguntar para vocês têm capacidade de me responder? Por favor, alguém responda. O que é que Moisés conquistou? Moisés, Deus usou em milagres, manifestação sobrenatural, milagres criativos, etc. Moisés conquistou alguma coisa? Não. Porque ele tinha muitos traumas. Quem está entendendo isso aqui? Será que só eu estou entendendo? Porque tinha muitos traumas. Então olha só, quantas vezes eu vou ficar falando, né? Diga para o irmão que está lá: quem tem muito trauma corre o risco de ser um procrastinador. Começa e nunca termina o que começou. Moisés começou, mas não terminou, porque ele tinha muitos traumas. E conviver com isso é muito ruim. Mas quando a gente consegue entender isso que está aqui, Josué, ele inaugurou uma geração de pessoas conquistadores. Moisés morreu no deserto e Josué inaugurou a entrada na terra prometida. O que Josué é? O símbolo de alguém curado para conquistar. Porque Josué estava sempre do lado de Moisés, e talvez o pensamento dele não está na Bíblia, mas a gente pode conjecturar. Talvez o pensamento dele estava dizendo assim: não, desse jeito aí não posso fazer. Ele seguiu Moisés, amava Moisés, ficou triste com a morte de Moisés, mas teve muita coisa que ele não fez, que Moisés fez, porque ele queria inaugurar uma outra geração que tivesse um outro pensamento, um outro sentimento, uma outra vontade, uma outra vertente de pensamento, que era de ser conquistador e não de pessoas traumatizadas. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus não quer que você continue assim. Você pode romper hoje com seus traumas e inaugurar um tempo novo na sua vida. Você pode dar glória e aplaudir o Senhor por isso?
Aleluia. Aleluia. O que caracterizou essa geração? Aleluia. Mostra aí para mim Êxodo 33, versículo 10 e 11. Aqui ainda tem um pedacinho de Moisés, só para eu falar aqui para você. Êxodo 33, 10 e 11. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda fazia o que, irmãos? Adorava. Versículo 11. Olha o que diz. E falava o Senhor a quem? A Moisés. Como que Deus falava com Moisés? Como qualquer fala com seu amigo. Preste atenção. Deus uma vez falou para Moisés assim, ó, com os outros homens eu falo por enigma, ou seja, eu falo em sonho. Fala em revelação, visão, mas contigo, Moisés, a gente tem intimidade, eu falo cara a cara. Aí eu vou perguntar o seguinte, me veio aqui a mente. Era um cara desse ter trauma? Como é que pode? Viu como que as feridas não resolvidas, mesmo Deus falando com a gente fica ali guardando essas coisas? E a gente não tem a plenitude. A gente não tem plenitude, que eu quero dizer vida plena. O que é vida plena? Eu tenho luta, eu tenho uma aflição, eu tenho guerra, eu passo por dificuldade, mas aqui dentro estou resolvido. Aleluia. Eu estava resolvido quando eu comia arroz de terceira e mamão verde. Já contei isso para vocês. Eu estava resolvido quando eu pegava pão dormido no mercado chave de ouro para comer. Eu estava resolvido. Eu estava alegre. Eu estava feliz. E estava resolvido quando Deus também me colocou em lugares altos. Eu estava resolvido. Porque aqui dentro eu estava curado, não tinha trauma. O único trauma que eu tinha, Jesus curou. Jesus resolveu o meu problema. É que o médico me desenganou, me deu 15 dias de vida. Eu estava noivo para casar. Eu falei, Senhor, e agora? Como é que vai ser? E aí o médico me desenganou. E depois que Jesus me curou, eu já contei meu testemunho, porque eu cheguei para meu pai chorando e falei, pai, o médico falou que eu só tenho 15 dias de vida. Ele falou, quem que falou para você isso? Eu falei, o médico. Eu disse, então, não foi Deus. Porque Deus falou para mim que você ia ser um pastor, você não é diácono. Se eu der lugar, Deus vai me usar. Mas se Deus não der lugar, Deus vai usar outra pessoa, porque o que Ele determinou para vir e acontecer, vai acontecer, independente de A, de B ou de C. Então, quando Deus falar que eu respeito, segura o que Deus falou, toma posse do que Deus falou, porque vai acontecer, porque a Bíblia diz, se Ele determinou, ninguém fará Ele voltar a mão atrás. Levanta a sua mão e dá glória, porque Deus está inaugurando hoje uma geração de conquistadores. Glória a Deus. Como é que Josué conhecia Deus? Josué não conhecia um Deus castigador, um Deus cruel, não. O conhecimento de Deus levou Josué a ter curas emocionais, restaurou a imagem e semelhança de Deus que ele é. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? Eu me pareço com Deus. Você já viu falar na Bíblia em algum lugar Deus derrotado? Você já leu isso em algum lugar que Deus foi derrotado? Semelhança de Deus. Por que a semelhança? Porque eu tenho as características do céu. Quando Deus formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que era o quê? Um barro. Ele foi lá e fez o homem. Mas foi nele e fez o quê? Soprou nele o quê? O espírito de vida, o fôlego. Ou seja, eu tenho a semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus que eu tenho? Eu sou eterno. Aleluia. Eu sou eterno. Eu nunca vou morrer. Olha que coisa. Eu nunca vou morrer. A minha carne vai. O salmista diz que depois que passa de 70 fica meio capengando. Alguns pastores, o Space é escrito até 80. Meu senhor está com 87 e não está capengando não. Aí tá bom toda a vida. Mas escuta aqui. A hora que esse corpo aqui for pro pó, o Espírito volta para Deus, porque eu sou a semelhança. Deus é eterno, não morre jamais. Mas tem uma coisa que eu preciso te dar de boa notícia: que você vive aqui
vai levar com você, porque a Bíblia diz que as suas obras o seguirão. Diga para o irmão que está ao teu lado: você tem que ter um espírito conquistador. Glória. Ele não entendeu. Eu olhando daqui, olho para o irmão aí, estou vendo que ele não entendeu. Diga para ele: você tem que ter um espírito conquistador. Ah, mas pastor, eu estou sofrendo tanto. Então, Jesus te trouxe hoje aqui para curar os seus traumas emocionais. Aleluia. Para libertar você desses traumas que você carrega na sua vida, essas feridas de quando você era criança, de quando você era adolescente, de que você foi traído, de que você foi rejeitado, de que não gostavam de você, que você era isso, era aquilo outro. Irmão, esquece tudo isso e pensa numa coisa: Deus diz na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Então esqueça os traumas não vão te levar a lugar algum. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia. Eu tenho duas decisões na minha vida: ou eu paro, largo tudo, ou eu continuo. Eu resolvi continuar. Eu resolvi continuar. Pastor, você já pensou em parar? Todo dia. Por que você não para? Porque a voz que grita aqui dentro, para mim não parar, é maior que a voz que grita para mim. Aleluia. Eu penso todo dia, quando eu entro nessa rua aqui, meu Deus. Quando eu ouço algumas coisas, recebo umas ameaças que eu recebo, eu vou voltar. Mas a voz aqui dentro diz assim: não para. Não para. Aí eu me lembro que no céu tem recompensa, tem coroa de glória. Glória. Aleluia. Que Paulo disse que o olho jamais viu, que mente alguma jamais imaginou, jamais subiu no coração, é aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Eu falei: opa, então eu não posso desistir. Aleluia. Aí um dia disseram assim para mim: quando é que você vai aposentar? Eu vou responder como meu pai falava: o dia que meu pai me levar para o céu, eu aposento. Porque tem muita coisa para fazer. O dia que eu não estiver podendo pregar, que eu não puder andar, não puder fazer nada, eu vou poder estar orando. Se eu não puder abrir a boca para falar por algum motivo, de alguma coisa, alguma situação, mas a minha mente vai estar funcionando. Aleluia. E se acontecer como eu vi acontecer com uma pessoa muito querida minha que sofreu mal de Alzheimer, ele esqueceu de tudo, não lembrava de nada, mas ele sabia todos os hinos da harpa e sempre falava que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é maravilhoso, e tinha Alzheimer. Não conseguia lembrar de nada, mas lembrava dos hinos da harpa e dizia que Jesus Cristo era o Senhor. Estava impregnado na alma dele. A minha mãe tinha mal de Parkinson, faleceu com 93 anos de idade, já não lembrava de mais nada. Tinha dia que a gente chegava lá e não conhecia ninguém, mas o dia que ela conhecia, ela perguntava assim para mim: meu filho, você está bem? Estou perguntando para você espiritualmente. 2 dias antes dela falecer, ela estava no hospital. Eu cheguei para ela me abraçou, falou baixinho no meu ouvido, porque a voz dela quase não saía, e dizia assim: meu filho, cuidado com o mundo lá fora e não desista do seu ministério. Aleluia. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Nasci sonhando, cresci sonhando, estou vivendo sonhando. Sonho tanto que eu coloquei o outdoor da igreja, porque os sonhos de Deus nunca morrem. Eu digo que eu morri, o sonho continua. Aleluia. E vou envelhecer sonhando. Quem aqui tem mais de 70? Fica vergonha não, pessoal. Quem tem mais de 70? A Bíblia diz que os velhos terão sonhos. Por que o velho tem sonho? Porque Deus realiza sonhos. Agora, quem tem menos de 70 aí que está com fôlego para conquistar, levanta a mão. Menos de 70. Então fique em pé só um pouquinho para eu profetizar para você. Vou profetizar para você. Oh, aleluia. Quem crê na voz profética aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Eu não estou conseguindo terminar a mensagem, tá, irmãos? Porque o horário não deixa. Mas levanta sua mão direita que eu quero profetizar para você. Deus está inaugurando. Escuta isso aqui, tá? Não repete comigo não, estou profetizando. Deus está inaugurando uma geração de novos conquistadores. Aleluia.
de pessoas que vão avançar e não vão retroceder e vão entrar na terra prometida que Deus disse que daria. Agora escute o que eu vou profetizar para você. Quem tem vocação para a guerra vai falar comigo desse jeito: em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Entrei na guerra e vou sair dela vivo, porque eu vou conquistar a vitória de Deus para minha vida. Se é verdade, levanta suas duas mãos e dê um aplauso e um brado de glória ao Senhor nosso Deus. Fica de pé um pouquinho. Você sabe o que é o inverso do espírito de passividade religiosa? O inverso. Sabe o que é o inverso? O religioso é assim, ele é passivo. Religioso, ele é passivo, ele se conforma com as coisas pequenas. O religioso, ele se conforma com o raso. Ah, tá bom, deu para molhar o pé, tá bom. Molhando o pé, eu pego a água e coloco no rosto. O religioso. Mas o espiritual é diferente. Peraí, a água aqui está batendo no tornozelo, lembra de Ezequiel? Mas ele disse: não, eu vou andar para. Já teve uma mensagem dessa aqui. Eu vou andar para ir a água até o joelho. Eu vou andar para ir até a cintura. Eu vou andar para ver até onde isso vai. Aí vai ter uma hora que vai estar lá escrito lá, né? Chegou um momento que não dava mais para ir a pé. O rio de Deus tinha que atravessar. Não diga para o irmão que está ao seu lado: está se conformando aí com a água no tornozelo? Tem um rio aí na sua frente para você nadar. Tem coisa grande para acontecer. Isso é só o começo da sua história. Diga para ele: é só o começo da sua história. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no peito. Deus te manda dizer assim: hoje estou tirando todos os traumas da tua vida, para que você possa viver a libertação de Jesus Cristo e realizar os sonhos que Deus tem para você. Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 4. Eita glória, eu estou sentindo a unção de Deus aqui no lugar. Olha o que aconteceu com esse homem quando Jesus chegou. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em... E ninguém podia fazer o que com esse homem? Amansar. Próximo versículo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse homem estava o que, meus irmãos? Esse homem estava o que? Endemoniado. E aí, quando viu Jesus ao longe, o que ele fez? Olha aqui para mim, ele não estava com um demônio, ele estava com várias legiões de demônios. Não era um demônio, mas o demônio, quando viu Jesus, o que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? Vai, próximo texto. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Quem? Jesus, filho de Deus vivo, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, ou seja, peço-te, por Deus, que não me atormente. Vai ao outro versículo. Porque ele dizia, o que Jesus disse para o discípulo? O que Jesus disse para esse endemoniado? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem muita gente
gente que apesar de estar vivendo anos e anos, está atormentado por espírito imundo que não sai da sua vida. E eu vou falar que espírito de miséria não é pobreza. Aleluia. Miséria, pobreza é uma condição social da qual você tem falta de coisas. Espírito de miséria, você pode dar um carro novo e o carro novo acaba. Você pode dar uma roupa nova e que a roupa nova ele estraga. A casa é uma bagunça, tudo é uma miséria. Espírito de miséria. E não consegue conquistar nada, não para em lugar nenhum, não fica em lugar nenhum, não alcança nada. Espírito de miséria. Mas Jesus hoje me dá autoridade para dizer para você, em nome de Jesus, sai espírito de miséria. Porque Jesus chegou para te trazer um espírito de conquista. Você vai conquistar para a glória de